dia, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, para mais uma escola dominical à distância, nesses dias de pandemia, quando temos que nos recolher em casa e utilizar essas ferramentas para nossa edificação e também para que, como igreja, possamos nos ajuntar nos nossos lares para ouvir a palavra de Deus e achar instruções, consolo, orientações que sejam seguras, como temos na palavra de Deus, para nos guiarem nesses dias de tantas tempestades. E eu gostaria de começar a nossa escola cantando um cântico bem conhecido, que não tem no nosso livro de cânticos, mas é uma canção composta pelo nosso querido irmão Asaf, muito apropriada para esses momentos que estamos experimentando. O refrão dela diz que Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam a mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Convido você aí de casa para cantar conosco, para adorar o nosso Deus, que é digno de todo louvor. Deus é
Deus eterno, nesta manhã nós queremos te dar graças pela tua misericórdia renovada a nosso favor. Nós queremos te dar graças pela certeza que temos do teu cuidado soberano para com a nossa vida. Nós queremos te dar graças porque sabemos que a tua doce companhia nos acompanha em todos os momentos da nossa trajetória, sejam naqueles momentos mais difíceis, quando temos dificuldades para perceber o teu cuidado soberano, mas também sabemos que o Senhor nos acompanha quando estamos passando por momentos de bonança, quando tudo ao nosso redor parece caminhar perfeitamente bem. Mesmo nestes momentos nós queremos ter os nossos olhos focados, fitos na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, porque não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, queremos continuar caminhando no trilho estreito da tua vontade, procurando discernir aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós em todos os momentos da nossa história, enquanto estivermos aqui neste mundo. Prepara o nosso coração para ouvir a tua santa palavra e pedimos que o Senhor não apenas nos dê compreensão daquilo que o teu livro santo tem para nos ensinar, mas que o teu Espírito nos ajude a guardar e aplicar essas verdades naqueles momentos onde essas verdades se mostrarem aplicáveis, que teu Espírito nos traga à memória aquilo que temos aprendido nesse livro tão maravilhoso, tão precioso que é o livro de Provérbios. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer do capítulo 23 de Provérbios, e depois eu quero compartilhar algumas lições com os irmãos para o nosso enriquecimento, a nossa edificação. Diz assim o texto bíblico: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres no campo dos órfãos, porque o seu vingador é forte, e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e aos ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenhas no teu coração
inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se seu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. O presente capítulo faz parte do chamado Livro dos Sábios, uma pequena coleção de ditos inspirados que vai do capítulo 22, o verso 17, até o capítulo 24, o verso 34. Essa seção de provérbios também é conhecida como os 30 ditados, uma vez que a leitura cuidadosa que o compositor da mesma, uma vez que a leitura cuidadosa revela que o compositor da mesma a elaborou em cima de 30 temas aleatórios, mas que fazem parte, esses temas, daquilo que a gente poderia chamar de consciência moral e espiritual da fé israelita. Tirando-se a introdução que você tem no capítulo 22, do verso 17 até o verso 21, a coleção conta com 77 versículos, indicando de imediato que muitos temas tratados pelo compositor dessa obra vão aparecer em mais de um versículo. Se são 30 ditados e você tem 77 versículos, obviamente, alguns ditados ocuparão vários versículos. E no presente capítulo, no capítulo 23, você tem 11 temas sendo tratados. E você pode observar esses temas indo do 6º ditado até o 16º. Portanto, você tem 11 temas sendo tratados nesses
versículos do capítulo 23. Como já foi mencionado, é impossível construir um esboço que seja coerente, arrumando todos esses temas de forma satisfatória. Bem que gostaríamos de fazer isso, mas não é possível. E é melhor, portanto, estudar esses ditos sapienciais, tentando agrupá-los de acordo com os temas que aparecem espalhados nesses versículos que compõem o chamado Livro dos Sábios. E eu quero ver apenas 2 lições rapidamente com os irmãos nessa manhã. A primeira lição é sobre a temperança, que aparece repetidamente nesse capítulo em 3 ditados colecionados pelo escritor sagrado. E a lição que nós aprendemos a respeito da temperança, do domínio próprio, do controle sobre os nossos apetites naturais, isso se chama temperança. A lição é a seguinte: a temperança qualifica o homem, enriquece o homem e atesta que o homem possuidor dessa virtude é uma criatura livre. Olha que coisa interessante. Essa questão da disciplina ou da temperança aparece saliente no presente capítulo. Veja que ela surge logo no início do capítulo 23, do verso 1 até o verso 3, que é o 6º ditado. Ela aparece também no meio do capítulo, do verso 19 até o verso 21, que é o 13º ditado. E o capítulo termina com o assunto da temperança. E num ditado que ocupa um número significativo de versículos, do versículo 29 até o versículo 35. E em cada uma desses ditos, desses ditados, você tem lições preciosas envolvidas e que nós deveríamos procurar não apenas entendê-las, mas guardá-las no nosso coração. A primeira, o exercício da disciplina é fundamental diante das tentações que todos nós enfrentamos no decurso da nossa vida. Não é tão fácil decidir o que está por trás da advertência do glutão que é convidado pelo governador para participar de um banquete, que você tem do verso 1 até o verso de número 3. Há 2 possibilidades, uma relacionada com o governador e a outra relacionada com o homem glutão. A primeira interpretação diz o seguinte: pode ser um aviso para que o servo de Deus que está diante da autoridade não seja distraído pela avidez de aproveitar o banquete e não venha a perder a sua capacidade para discernir as verdadeiras intenções da autoridade que o convidou. Isso era muito comum no mundo antigo, quando aqueles que detinham algum poder, não precisava ser a autoridade mais graduada da nação, mas pessoas com algum status social que convidava pessoas mais humildes para que pudessem participar de um banquete farto, a fim de seduzi-las para que pudessem compartilhar com essa autoridade ou com esse homem influente dos seus projetos ou dos seus planos relacionados com alguma coisa que ele
estivesse pretendendo e precisasse da ajuda de pessoas. A outra interpretação, levando-se em consideração o convidado, pode ser um alerta para que o convidado não perca a chance de ser contratado pela autoridade ao se mostrar participando de um banquete de alguém que coloca uma mesa farta diante do conviva, ele possa perder a oportunidade por se mostrar um homem indisciplinado, intemperante, sem domínio próprio, sem controle dos seus apetites. Qualquer que seja a opção, quer você olhe para o governador, imaginando que é um alerta relacionado com as autoridades, quer você olhe para o participante do banquete, o que se deseja ensinar, o que o dito, o que a lição procura nos transmitir, preste atenção que é muito simples. Quem se engana com comida é um homem tolo. E essa é a moral da história que você tem envolvida nesse ditado. Nós não podemos nos enganar com comida, quer seja perdendo o discernimento, ou quer perdendo a oportunidade diante de uma situação, nos mostrando homens sem controle dos seus apetites naturais. A segunda lição que nós temos no meio do capítulo é a seguinte: o descontrole na satisfação das necessidades mais lícitas da existência leva inevitavelmente ao empobrecimento pessoal. Pobreza e vida maltrapilha são o resultado desses excessos. Conforme o verso 21 claramente nos instrui. Segundo aqueles costumes do mundo antigo, eram essas farras intermináveis que dilapidavam não apenas o patrimônio pessoal, mas o patrimônio familiar daqueles que se metiam nessas pândegas não autorizadas pela palavra de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes nos oferece um belo comentário dessa parte do meio do capítulo 23. Ele diz o seguinte: caminhar com os farristas, adotar seu estilo de vida e abraçar seus valores é cair na pobreza. Com certeza, o comentário do pastor Hernandes está certo. E a terceira lição que nós aprendemos da intemperança aqui no capítulo 23 é relacionada com o álcool. Quem se deixa vencer pelo álcool sofrerá prejuízos imprevisíveis, experimentará dores terríveis e cairá no calabouço da dependência. Chama a atenção, como eu já mencionei, a extensão do ditado, que vai do versículo 29 até o versículo 35, e são nada menos do que 7 versículos. O texto diz: o álcool é um inimigo traiçoeiro. Está aí no versos 31 e 32. Ele é um veneno entorpecedor dos sentidos morais e também das faculdades espirituais. Você tem isso no verso 33 até o verso 35, a parte A. E o ditado termina dizendo que o álcool é um carcereiro implacável. Vai fazer com que aqueles que mergulham na experiência com a bebedice ingressem numa prisão da qual não vão conseguir sair sozinhos. É aquilo que na ciência moderna se chama
de dependência química. E a lição para nós é: fuja do álcool, como você deve fugir daqueles que são os nossos piores inimigos. Portanto, a lição é a seguinte, vou repetir: a temperança qualifica, enriquece e atesta que o homem possuidor dessa virtude é uma criatura livre. A segunda lição está aí no 11º ditado do verso 13 até o verso 15 e no 14º ditado do verso 22 até o verso 25. E a lição é a seguinte: crianças precisam de correção, filhos adultos de sabedoria. São dois ditados instrutivos e relacionados com a vida familiar, que é uma característica do livro dos sábios. São ditos sapienciais, muitos deles aplicados à família, uma vez que o próprio Deus é o maior interessado no bem-estar da família. O 11º ditado, que eu já mencionei, do verso 13 até o verso 15, ensina que a disciplina dos infantes é extremamente necessária. E o texto diz que ela não traumatiza, como querem nos fazer acreditar aqueles defensores da chamada psicologia moderna. Pelo contrário, a Bíblia diz que a disciplina dos filhos promove neles aquele espírito de gratidão para com o cuidado amoroso dos pais. Eu não me canso de dizer que filhos sem disciplina são filhos mal amados. Quando, na qualidade de pais, nós nos furtamos de corrigir os nossos filhos, imaginando que estamos demonstrando para eles amor, não os disciplinando, acontece justamente o contrário. Eles vão deduzir que deixaram de ser amados por terem ficado sem os corretivos necessários para que pudessem crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O texto diz também que a disciplina é um instrumento valioso na formação de um adulto sensato. E essa é uma das mais vigorosas lições que você tem no livro de Provérbios. Não é demais lembrar aqui que a disciplina bíblica defendida especificamente no livro de Provérbios, ela tem características bem definidas. Não é a disciplina pela disciplina, mas aquela disciplina que tem as 4 características bem distintivas e que fazem dela um corretivo divinamente sancionado pelo próprio Deus, que deseja trabalhar o nosso caráter. A correção, que é puramente carnal, é tão nociva quanto a falta dela. E a gente precisa ter isso em mente, que a Bíblia não defende a disciplina pela disciplina. A Bíblia defende a disciplina correta para que seja usada a fim de que crianças sejam bem formadas e se tornem adultos sensatos e sábios. O 14º ditado que você tem no verso 22, do verso 22 até o verso 25, é uma aplicação sem rodeios do 5º mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa que você tem lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12.
E por que nós temos esse dito sapiencial aqui, instruindo aqueles que são mais novos para que continuem dando a devida atenção, a honra, o respeito para com os seus pais. E aqui no texto você pode observar pais que já estão numa certa idade e que já ganharam o título, talvez, de idosos, ou sejam reconhecidos como pessoas já com uma certa experiência. E a razão é muito simples, que filhos adultos tendem a não ouvir mais os seus pais, por causa da maturidade que já alcançaram e de uma certa experiência que já têm. E o ditado enfatiza que filhos adultos, mesmo que sejam reconhecidamente sensatos, mesmo que já tenham adquirido uma certa experiência, deixar de ouvir os seus pais não é uma atitude sábia, mas o ditado diz que é insensatez. Um filho sábio, ele saberá aproveitar o legado da experiência dos seus pais, ainda que idosos, e ainda mais se os seus genitores forem reconhecidamente pais piedosos. Mais razões terão para que possam ouvir os conselhos daqueles que são mais experientes na vida do que os próprios filhos. E essas duas lições são extremamente úteis e práticas para a nossa vida cristã. Nós precisamos não apenas professar corretamente a fé, mas precisamos colocar em prática os princípios desafiadores que a palavra de Deus nos impõe, para que com a prática da piedade nós possamos autenticar a fé que nós professamos. Que você seja reconhecido como um homem temperante, alguém que controla com sabedoria os seus apetites carnais e aqueles que possam ser classificados como os mais legítimos. Que você seja um homem conhecido como alguém que vive debaixo do domínio próprio produzido pelo Espírito Santo. E que você, como filho, jamais esqueça de honrar os seus pais, mesmo que você já tenha ganho alguma experiência na vida e já possa dizer que consegue andar com uma certa sensatez. Jamais despreze a sabedoria, o conhecimento, a experiência daqueles que já viveram a vida mais tempo do que você. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades e que também tenha misericórdia de nós, aplicando esses princípios ao nosso coração. Deus abençoe o seu dia e que você possa guardá-lo de forma conveniente, como o Senhor mesmo deseja que façamos. Em nome de Jesus, Deus lhe abençoe. Amém. Mais uma vez eu quero recomendar para você ligar para o irmão da igreja, mandar uma mensagem através de WhatsApp ou fazer um contato através de outro meio que você tiver disponível para perguntar como é que o irmão está nesse período de recolhimento obrigatório, para que possamos, como igreja, também demonstrar uma preocupação saudável para com aqueles que fazem parte da mesma comunidade da fé que nós. Faça isso. Entre em contato com um irmão da igreja para perguntar como é que ele está passando. Não deixe também de acessar os nossos canais
a página da nossa igreja, para que você tenha informações acerca daquilo que está acontecendo na esfera virtual para a nossa edificação. Acompanhe também as postagens no Facebook, no Instagram e também no YouTube, nessas ferramentas tão úteis nesses dias de pandemia, para que você também acompanhe aquilo que a equipe de mídia tem produzido com tanto carinho, para que nós tenhamos a oportunidade de ouvir uma boa música através de uma coletânea que eles têm postado toda semana. Tenhamos também a oportunidade de ter a recomendação de um bom livro para ler e que você possa também participar das demais postagens que aparecem nesses canais. Deixe o seu incentivo, o seu ok, o seu joinha, para que os irmãos a cada dia possam se sentir mais estimulados a fazer aquilo que é benéfico para o nosso crescimento espiritual. Não deixe, portanto, de acompanhar os nossos canais. Mais uma vez, Deus abençoe você e lhe dê um dia cheio da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém.